E aí, Zé, tudo bom? O anime de hoje mostra o protagonista, que tem mais ou menos 40 anos de idade. Ele é um japonês comum que trabalha várias e várias horas por dia e ainda é feito de escravo pelos colegas de trabalho. Certo dia ele estava voltando para casa cansado de mais um longo dia de trabalho e quando ele chega em casa, ele dá de cara com uma loli raposinha muito fofa fazendo jantar para ele. Essa loli é uma semideusa, que tem mais de 800 anos de idade. Então tá tudo certo por aqui, meu patrão. Ela veio até a casa dele para cuidar dele, já que ele passa muito tempo no trabalho e não tem tempo de se cuidar. E de agora em diante ela vai morar com ele e cuidar dele. E se você também quer uma loli raposinha para cuidar de você e fazer carinho nessa sua cabeça de caixa d'água, já deixa o like aí e se inscreve no canal para receber mais resumo dos animes. E comenta se você quer mais episódios desse anime. Agora sem mais enrolação, bora pra análise. O episódio começa mostrando uma cidade muito movimentada à noite e mostra o protagonista trabalhando exausto. E quando finalmente chega o horário dele ir embora para casa, um colega de trabalho chega nele e pede ajuda dele em um trabalho incompleto. Ai, pá, vai te lascar, filha da puta, tu é besta, foi esse filho da puta que mandaram fazer? Mas ele não tá nem um pouco afim de ajudar, mas no final ele acaba aceitando ajudar no trabalho. Então ele volta a trabalhar, quando de repente uma sombra preta surge atrás das costas dele. Aí a cena mostra uma deusa falando que essa escuridão é o cansaço do ser humano, que acaba com a vida das pessoas, e que ela deve salvar ele disso. Aí uma garota raposa levanta e diz que ela vai ajudar ele pessoalmente, e que vai mimar ele o quanto ele quiser. Daí toca a abertura do anime. E mano, essa música é muito fofinha, uma música muito boa de se ouvir. Recomendo você ouvir ela pelo menos uma vez, depois você pode ir pulando as aberturas, beleza? Aí a cena mostra o protagonista pegando o trem. Ele finalmente terminou de trabalhar, quando de repente aquela sombra preta surge, e as outras pessoas no trem começam a ficar bastante desconfortável. É como se essa sombra escura fosse uma energia ruim, que tá se espalhando pelo trem. Essa energia tá sugando a vida do protagonista. Ele tá arregaçado, tá só o caco do cavaco. Ele nem jantou e acabou pegando o último trem pra casa, mano. Esse cara aí tá lascado, parece que ficou 3 horas fazendo a prova do Enem. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. Aí ele tá lá andando todo molenga depois de trabalhar tanto. Ele só quer chegar em casa, comer e dormir. Aí ele finalmente chega em casa. Ele diz que se as coisas continuarem assim, ele vai desmaiar. Aí ele chega em casa e começa a sentir um cheiro muito bom de comida. Ele diz que acha que esqueceu as luzes ligadas. E quando ele abre a porta, ele vê uma raposinha fofinha cozinhando na cozinha dele. A raposinha dá boa noite pra ele e ele pede desculpas. Ele acha que entrou no apartamento errado, mas ele não se enganou. Esse é o apartamento dele. E ele começa a se bater achando que tá sonhando. Daí ele abre a porta e a raposinha fala com ele. Ela disse que estava esperando ele e que o jantar já tá pronto para comer. E ele começa a se perguntar por que tem uma criança no apartamento dele, ainda mais com orelhas e cauda de raposa. E ele começa a achar que ele vai ser preso se as pessoas verem uma criança no apartamento dele. As pessoas vão achar que ele sequestrou ela. E ele começa a achar que ela na verdade é uma cosplayer. Daí ele pega ela e bota ela pra fora, mas ela atravessa a porta e diz que consegue ver que ele tá muito cansado. E ele se assusta e começa a achar que ela é um fantasma. Quando a raposa começa a ver a sombra preta surgindo de novo, ela diz que o cansaço está bem acumulado e pergunta se o protagonista não vai jantar. E o protagonista olha para o lado e vê que a comida está toda prontinha. Ela disse que ele deve estar com fome, já que ele trabalhou até tarde hoje. Aí a barriga do protagonista começa a roncar. Ele tá varado de fome, mano. Aí ele começou a perguntar quem é ela e o que ela tá fazendo no apartamento dele. E manda ela ir embora. E a raposa começa a chorar e disse que ela usou todo o coração dela para cozinhar para ele. E ele reclama mesmo assim. Aí ela começa a andar toda triste dizendo que vai jogar o jantar fora. Mano, olha que carinha fofa. Ela olha pra ele e começa a fazer uma carinha bem fofa. E na hora que ela vai jogar o rango todo fora, ele de repente muda de ideia. Se ele fizesse essa loli raposa chorar, eu ia ficar boladão. Você é moleque! Aí ela ferve o jantar pro protagonista comer, e ele disse que o jantar parece delicioso. Daí ela leva uma panela de arroz pra mesa,
E olha que arroz lindo, nossa senhora. Ele vai e come, e ela tá lá olhando ele. Mano, olha que coisinha fofa. Ele começou a achar estranho, mas quando ele prova a comida, ele diz que a comida tá deliciosa. E a raposa fica toda feliz. Daí ela se serve e disse que também vai comer junto com ele. Mano, olha que fofa ela comendo. Tudo que ela faz é fofo, cara, não tem como. E ele começa a dizer que isso faz ele sentir uma nostalgia, mas ele não sabe que sentimento é esse. E ele diz que nem lembra quanto tempo faz que ele chegou para fazer uma refeição decente. Aí aquela sombra preta começa a desaparecer. Ela pergunta se o protagonista quer repetir, e ele diz que sim. E ela começa a servir mais comida para ele. Aí ele fica preocupado perguntando da onde que essa criança saiu. E ele começa a conversar com ela e pergunta quem ela é. Aí ela se apresenta. Ela diz que o nome dela é Senko. Ela é uma serva de 800 anos dos deuses, uma raposa semideusa. Ele fica em choque sem entender nada. Ele disse que ela tem 800 anos, mas ela parece uma criança. E ela começa a servir mais arroz para ele. E mano, eu acho que tem muito arroz aí, viu? Aí o protagonista começa a reparar que esses ingredientes da comida não tem na casa dele. Mas ela disse que ela mesma trouxe os ingredientes. Ela diz que esses ingredientes são das oferendas que as pessoas levam para ela no templo. E ele fica se perguntando se ele realmente pode comer isso. Aí ele pergunta por que ela veio aí na casa dele. Ela diz que não aguentava mais ver ele com o rosto abatido de cansaço. E então ela resolveu vir ajudar. Ele agradece e ele pergunta por que ela tá passando por todo esse problema por ele. Ela fica séria e pede para ele ouvir com atenção. E ela diz que a verdade é que ele é o tipo de rapaz bonito que ela gosta. E por isso ela tá ajudando ele. Mas aí a Senko-san revela que na verdade ela tem uma dívida com a família do protagonista. Ela disse para ele parar de se preocupar com isso. Tudo que ele tem que fazer agora é aceitar os carinhos dela. Tá bom. O protagonista agradece por tudo. E ela pergunta para ele se o jantar estava bom. Ele diz que sim. E ela fica feliz. Aí ela faz um chá e entrega para ele. E o protagonista diz que o chá tá muito bom. Daí a Senko diz que a partir de hoje ele só vai tomar chá, porque todo aquele café que ele consome está fazendo mal, está atrapalhando o estômago dele. E ele pergunta como ela sabe disso, e ela diz que ela sabe porque ela observa ele há muito tempo. Aí a Senko vai lá retirar a mesa e diz que ela vai lavar a louça. Aí o protagonista olha para um pedaço de folha boiando no chá, e começa a vir um flashback na cabeça do protagonista. Ele fica lembrando que a avó dele também servia esse mesmo chá para ele. Ele tá lá sentado do lado da avó dele. Aí a cena corta pro presente. Aí a Senko diz pra ele parar de se preocupar e diz pra ele sentar no colo dela, porque agora ela vai mimar ele. E ela diz que se ele precisar de alguma coisa, ele só precisa dizer pra ela. Aí ele começa a ver a cauda da Senko balançando pra lá e pra cá, e ele fica admirado. E ele pergunta pra Senko se ele pode tocar na cauda dela. E a Senko fica em choque. E ele diz que se ela não quiser tá tudo bem. E ela fica toda vermelha. Mas ela acabou deixando ele tocar na cauda dela. Ela disse que normalmente ela não faria isso. E diz que o protagonista é estranho. Mas ela manda ele ir em frente e tocar na cauda dela. E o protagonista começa a admirar a cauda da Senko. Ele acha uma fofura. Aí ele vai e toca na cauda dela. Ele começa a fazer carinho. E a Senko fica toda excitada, mano. Você já sabe que lugar é esse aí, né? Já tá aqui, ó. Tá, né? Tá nessa aqui, né? Tá carinhando o bichinho, né? Esse pinto aqui pra crescer e virar galho é 2 palitos. Aí ele começa a acariciar mais ainda. E ele começa a dizer que o pelo dela é muito macio. E ela começa a sentir mais prazer. Daí ela diz que ele pode continuar por quanto tempo ele quiser. Mano, ela fica dando um gemido muito bom de se ouvir, na moralzinha, velho. Aí aquela sombra preta atrás do protagonista desaparece. Ela pergunta se ele está se sentindo melhor. E ele diz que sim. É como se agora ele fosse um novo homem. E ela diz que ela tá muito contente de ver ele feliz. Ele agradece e diz que ela fez tanto por ele hoje, mas ele não pode fazer nada por ela. Ela olha para ele e dá um sorriso fofo. A Senko diz que é adorável ver um sorriso no rosto do protagonista. Ela diz que isso é tudo que ela precisa em troca. Mas ele diz que um cara da idade dele não deveria ser cuidado por uma garotinha. Mas ela diz que não é uma garotinha, porque ela tem mais de 800 anos de idade. Então tá suave, né, rapaziada? Cabra safado. Cabra safado. Safado. Cabra safado. Ele diz que se ela continuar assim, ele vai acabar virando um velho preguiçoso. Mas a Senko diz que isso não é problema.
porque todas as pessoas no mundo têm problemas, e até mesmo ela, que tem mais de 800 anos de idade, ainda não conseguiu resolver todos os problemas que ela tem. Ela diz que o protagonista trabalha demais, e que ela fez tudo isso porque ela quis. Ela diz pra ele que o cuidado de uma semideusa Kitsune não tem preço, então tudo que ele precisa fazer é aproveitar e ser mimado por ela. Aí ela olha pra ele e manda ele deitar a cabeça dele nas coxas dela. Ela disse que ele tá trabalhando demais, então tudo que ele precisa é só deitar e relaxar, porque ela tá lá pra cuidar dele. E o protagonista deita a cabeça nas coxas da Senko, e ela começa a fazer carinho na cabeça dele. Mano, eu realmente não consigo descrever em palavras a inveja que eu tô sentindo desse protagonista, na moral, velho. E ele tá lá deitado e começa a sonhar. No sonho dele, ele lembra de quando ele era apenas uma criança e estava com a sua avó. Ele lembra que estava andando por uma floresta e acabou se perdendo da avó dele, mas ele ouve uma voz chamando ele. Ele olha e vê uma silhueta de uma criança com orelhas e caudas de raposa. Daí ele começa a seguir ela. Ela corre e ele começa a correr atrás dela, e ela faz ele encontrar o caminho que chega na sua avó. Ele olha para uma estátua de raposa e ele se sente muito aliviado. Aí a cena muda para o protagonista deitado nas coxas da Senko, e ela conseguiu tirar toda aquela sombra escura que estava acumulada nele. Aí o protagonista acorda. Ele começa a lembrar um pouco dela. A Senko diz para ele que a expressão dele melhorou e que ele está muito mais relaxado agora. Ele diz que o corpo dele realmente parece mais leve, e ele começa a agradecer a Senko, mas ela diz que ele não precisa agradecer, porque ela está apenas começando a mimar ele, e que tem muito mais mimo pela frente. Aí ele pede para tocar na cauda da Senko de novo, mas ela diz que isso só pode acontecer uma vez por dia. E o episódio acaba. Muito obrigado se você chegou até aqui. Eu espero realmente que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de descer o dedo no like e se inscrever no canal. E ativa o sino das notificações para receber novos episódios. Agora eu vou ficando por aqui. Tamo junto e até a próxima. Valeu! Então, a partir de hoje, quem gostar do nosso trabalho assim, obrigado, continue, muito obrigado de coração. Mas, gente, quem não gostar... Se lasque. Não é assim. Se lasque, Se arrombe. Se arrombe.